São via YouTube. Pronto. Bom dia a todos e a todas. Iniciada a transmissão via YouTube, havendo um quórum legal, declaro aberta a 62ª sessão do ano 2022. Indago a meus pares se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior. Não havendo observação, declaro aprovada a ata da 60ª sessão ordinária. 61ª sessão ordinária. Pauta judicial, o item 1 fica retirado de pauta, aliás, de julgamento, por estar com vista com o desembargador do Carmo Lamounier. Senhor presidente, eu trouxe o voto agora. Trouxe, tá bom então. Então vou fazer a chamada, senhor presidente. O item 1, recurso eleitoral número 0600-375, dígito 65.2020. Cassação do diploma, cassação de mandato, cassação de prefeito, abuso de poder econômico, abuso de poder político, autoridade, abuso indevido de meio de comunicação. A origem é Tocantinópolis. Esse julgamento foi iniciado em 23/8. Aliás, o julgamento iniciado hoje, né? Não, já tem dias já. Já tem dias, né? Tem. Tem um erro aqui. Uhum. A origem é Tocantinópolis. Relator, juiz Dr. Rodrigo de Menezes dos Santos. Aqui no caso, recorrente Salomão, Barros de Souza e outros. E recorrido Paulo Gomes de Souza e outros. Salomão também, Barros de Souza também é recorrido. Aqui o seguinte, após o relator votar em conhecer dos recursos e negar provimento, para manter a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, a juíza Ana Paula Brandão Brasil divergiu quanto ao valor da condenação da vice-prefeita, reduzindo a multa para 10.000 UFIs. Em seguida, o desembargador Eurípides Lamounier pediu vista. Então, Vossa Excelência, o desembargador Lamounier está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O voto vista, senhor presidente, já foi disponibilizado aos meus pares e eu apresentei, e tem o seguinte teor. Aqui vou me permitir um resumo que não é tão pequeno, por quanto eu estou aqui com as devidas vênias aqui ao ilustre relator e também a juíza doutora Ana Paula, eu estou divergindo parcialmente aqui de ambos. E o voto vem assim emendado. Senhor presidente, trata-se de recursos eleitorais interpostos por Paulo Gomes de Souza e Eleni Araújo Pinha da Silva e pela coligação Agora é a Vez do Povo e Salomão Barros de Souza, em desfavor da sentença do juízo da 9ª Zona Eleitoral de Tocantinópolis, que aplicou multa de R$60.000 a Paulo Gomes de Souza e Eleni Araújo Pinha da Silva pela prática de conduta vedada. Em sessão plenária do dia 1º de agosto de 2022, o relator, o ilustre juiz-membro Dr. Rodrigo de Menezes dos Santos, votou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos eleitorais. A ilustre juíza Ana Paula Brandão Brasil apresentou voto parcialmente divergente apenas para reduzir o valor da multa aplicada à vice-prefeita para 10.000 UFIRs, considerando que ela
foi mera beneficiária. Para uma melhor análise sobre a matéria, pedi vista dos autos. O relator, ao votar pela manutenção da sentença recorrida, asseverou o seguinte: afigura-se indiscutível que os recorrentes representados malferiram de morte os preceitos esculpidos no artigo 73 caput, incisos 1, 2, 3, 4, 6, a linha B, parágrafo 4º, parágrafo 5º e parágrafo 10 da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. Após o exame dos autos, estou acompanhando o relator quanto à configuração das condutas vedadas descritas no artigo 73, incisos 1, 2 e 6, a linha B da Lei das Eleições. Pelo que ficou constatado nos autos, houve utilização de bens pertencentes ao município de Tocantinópolis para produzir os vídeos divulgados, como o site institucional e o maquinário para a realização das filmagens. Além disso, o então candidato extrapolou as prerrogativas funcionais inerentes ao cargo de prefeito, ao utilizar os recursos públicos para a produção de vídeos, com claro propósito de promoção pessoal, e as propagandas, embora produzidas nos dias 27 de junho de 2020 e 18 de junho de 2020, respectivamente, permaneceram no site do município durante o período eleitoral, só sendo retirados após a concessão da medida liminar para que fossem apagados. Entretanto, com a devida vênia, divirjo do voto do relator quanto à configuração das condutas descritas nos incisos 3 e 4 e no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504, porque não há prova da utilização de servidor ou empregado público em atos de campanha eleitoral, durante o expediente normal da administração pública, e não houve concomitância entre a propaganda vedada e a entrega dos bens. Além disso, não vislumbro nenhum elemento que conduza à conclusão de que as benesses mostradas nos vídeos tenham sido distribuídas no ano de 2020, ou que não eram programas sociais já em execução nos exercícios anteriores. Também comungo do mesmo entendimento do relator, de que não houve abuso do poder político apto a ocasionar a cassação do diploma, porque a irregularidade não se mostrou apta a comprometer com a gravidade necessária a igualdade de disputa e ou a legitimidade do pleito. Em relação à multa aplicada, pedindo vênias ao ilustre relator, ouso divergir quanto ao valor arbitrado, acompanhando parcialmente a divergência aberta pela juíza membro doutora Ana Paula Brandão Brasil. Na decisão recorrida, foi julgada parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral e aplicada a multa de R$30 mil a Paulo Gomes de Souza e Helenir Araújo Pinho da Silva, pela prática de condutas vedadas, dobrada em razão de uma suposta reincidência. Em primeiro lugar, entendo que não é cabível a aplicação de multa solidária entre os dois representados, porque a conduta deles foi diferente. Um foi o autor e o outro o simples beneficiário. Logo, a reprimenda deve ser aplicada de forma individualizada, de acordo com a responsabilidade de cada um, conforme entendimento do TSE. Também entendo como equivocada a incidência do disposto no artigo 73, parágrafo 6º, da Lei número 9.504, que dobrou o valor da multa aplicada. Analisando os dois processos, pude constatar que foram autuados no mesmo dia, 17 de outubro de 2020, e as liminares que determinaram as remoções das publicações foram proferidas também no mesmo dia, 18 de outubro de 2020. Somente as sentenças foram prolatadas em momentos distintos. Além disso, os vídeos que motivaram as condenações foram postados na mesma época e antes de iniciado o período de campanha eleitoral. Por essas razões, não há que se falar em reincidência. Quanto à dosagem da multa, considerando que as propagandas divulgadas infringiram 3 dispositivos
do artigo 73 da Lei das Eleições, e diante da repercussão que essas propagandas tiveram no município, é razoável e proporcional a aplicação de multa no valor de R$ 20.000 a Paulo Gomes de Souza. Para a candidata a vice-prefeita Eleni Araújo Pinho da Silva, por ser mera beneficiária, a multa deve ser dosada em seu grau mínimo, que corresponde a R$ 5.320,50, de acordo com o artigo 83, parágrafo 4º da Resolução TSE número 23.610/2019. Diante do exposto, senhor presidente, peço vênias ao ilustre relator e voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral interposto por Paulo Gomes de Souza e Eleni Araújo Pinho da Silva para a. Afastar as condenações pelas condutas vedadas constantes nos incisos 3 e 4 e o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504. B. Excluir a punição por reincidência. C. Aplicar a Paulo Gomes de Souza multa de R$ 20.000 e D. Aplicar multa de R$ 5.320,50 à vice-prefeita, candidata a vice-prefeita Eleni Araújo Pinho da Silva. Por outro lado, acompanho o relator e voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral manejado por Salomão Barros de Souza e a coligação Agora é a Vez do Povo. É como voto, senhor presidente. Ok, obrigado, desembargador. Então a divergência está apenas somente no valor das multas, né? No valor. De três dispositivos. Três dispositivos, aqui. Certo. Mas mantido os demais. Perfeito. Eu vou ouvir, então, conceder a palavra de volta ao relator. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu queria pedir vênia para manter meu posicionamento e até trazer uma discussão que, naquele momento, no primeiro momento, né, da discussão que teve nesse dia do julgamento, eu lembrei que não participei da sessão em que o voto da doutora Ana Paula houve esse seccionamento no valor da multa, né? E, ao meu ver, nesse caso, o beneficiário é a própria chapa, não vejo brecha na legislação para que a gente consiga aqui seccionar no momento da veiculação, no caso dessa propaganda e de outras propagandas institucionais, o valor da multa. O juiz aplicou dentro do parâmetro legal, né, estabeleceu até critérios aí de veiculação, de curtidas, de compartilhamento, e analisando numa discussão até de forma mais particular com o doutor Gabriel, o município de Tocantinópolis é um município pequeno, e tendo em vista a veiculação e a repercussão daquela propaganda que passou 71 dias sendo veiculada, né, de forma irregular, ou seja, entendi também que houve essa recalcitrância nessa divulgação, eu entendi razoável o valor da multa e também mantenho aqui o entendimento de que eu não consigo seccionar esse valor porque é o beneficiário da própria chapa. Então, presidente, pedindo venha ao ilustre desembargador Eurípedes, eu quero manter o voto assim como foi trazido naquela sessão. Obrigado, doutor Rodrigo. Vou ouvir também o voto divergente da doutora Ana Paula, diante da divergência da divergência, né? É verdade. Então, bom dia a todos. Obrigada, senhor presidente. Eu também vou pedir vênia, desembargador Lamonia, mas eu vou manter minha posição, que já era minha posição já da última sessão, mantendo a condenação daquele valor para o prefeito e a minha proposta era R$ 10.000 para o vice. Só diminuir para vice, né? Para vice-prefeita. Então a senhora está mantendo a sua minha divergência posição. integralmente, Isso, tá? isso. Doutor Rodrigo também está mantendo a divergência, não, o seu voto como relator. Então vou colher o voto dos demais. Doutora Delícia, como vota? Obrigada, senhor presidente. Eu vou acompanhar a divergência da doutora Ana Paula Brandão. Perfeito. Doutor Gabriel Brum. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Situações de arbitramento, nós temos sempre, né, uma visão pessoal de cada um. Inicialmente, cumprimento os brilhantes votos trazidos que nos colocam numa situação difícil até de
decidir a quem acompanhar, tanto o voto escrito do eminente relator, quanto do desembargador Eurípides, quanto da doutora Ana Paula, na última sessão, com, a bem da verdade, divergências quanto a valores, porque, na essência, o voto, no aspecto até principal, que eu diria, questão de abuso do poder político, há uma unanimidade entre os já votantes. Eu, em relação ao aspecto da individualização, tem um precedente agora de agosto de 2022, é uma coisa bem recente, e me parece que é uma discussão bem candente, importante. O eminente relator destacou a questão da impossibilidade de fracionar, mas eu vou prestigiar essa linha de precedente que o eminente desembargador Eurípides escolheu no seu voto, por ser bem recente, por me parecer retratar o entendimento atual do TSE. E, sendo possível, essa cisão na responsabilidade, me parece que, quanto à questão da reincidência, e aí peço vênia aos votos divergentes para acompanhar o do desembargador Eurípides, me parece que ele pontuou, e é a minha compreensão também quanto à reincidência, porque a peculiaridade do caso está em que os processos, inclusive a diferença de um dígito, né, eles foram distribuídos simultaneamente e as liminares foram proferidas simultaneamente no dia imediatamente subsequente. Então, eu não vejo margem, ainda que sem adotar, claro, o conceito de reincidência do direito penal, não é essa a visão da reincidência para fins eleitorais, mas eu vejo que, como os dois processos foram simultâneos, com decisões simultâneas, não caberia a dobra do 73, parágrafo 6º. E em relação ao quantum, o juiz fixou em 30, o eminente relator mantém os 30 com a dobra, né? Então ficaríamos em 30 e o desembargador Lamounier baixou para 20 porque ele afastou algumas das condutas. Não foi propriamente pela questão das curtidas que nós comentamos, inclusive a fundamentação não veio nessa linha, porque me parece que realmente elas são significativas para um município do porte de Tocantinópolis. Nas redes sociais, esse número de curtidas não é fácil de se conseguir, não. E pelo período que permaneceu, eu acho que realmente tem que subir do mínimo legal. Mas também peço vênia aqui para acompanhar o desembargador Lamounier, quando ele afastou algumas das condutas, alguns dos incisos quanto à utilização do servidor público, por ausência de elementos para tanto. Então, a redução se fez não por isso, mas propriamente pelo afastamento de duas das condutas vedadas, e aí pela questão da reformatio impérios, na mesma linha também do que o STJ tem decidido, tem que ser visto sob o aspecto quantitativo e qualitativo. Então, se foram afastadas algumas condutas, tem que cair de alguma forma, não dá para manter valorando mais pesadamente as outras circunstâncias. Então, por isso, vou pedir vênia para entender que o valor de 20 mil ele é apropriado e o valor da vice-prefeita também no mínimo legal como beneficiário. Então, acompanho pedindo todas as vênias e com esses detalhes, né, de divergência, o voto do desembargador Lamounier. Só uma pergunta, doutor Gabriel, com relação ao recurso em si, o desprovimento, o senhor acompanha o doutor Rodrigo, né? Com a divergência. A divergência. É um provimento parcial para a redução do valor em relação ao prefeito e da vice, tão somente para isso, e negando o provimento ao outro recurso que postulava a cassação da Perfeito. Doutor José Maria Lima. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Pelo que vejo, a divergência da juíza Ana Paula em relação ao relator é tão somente quanto ao valor da multa à candidata a vice-prefeito. Sopesando os votos, todos apresentados, registro meu pedido de vênia, acompanho o relator com a modificação proposta pela juíza Ana Paula, tão somente em relação a vice-prefeito. Então, acompanho o relator com as divergências apontadas pela doutora Ana Paula. Perfeito.
Então ficou o doutor Zé Maria, a doutora Delícia, são 3 votos. E essa questão vai ser complicada de desempatar, né? Bom, falta eu. A maioria em relação ao relator, exceto a multa. Não, o relator parece que é unanimidade, porque eu vou votar, eu ainda não votei, vou votar. Só um esclarecimento. Parece que a doutora Ana Paula ela diverge do desembargador Lamounier quanto ao prefeito também, porque ela reconhece a reincidência e o desembargador Lamounier não, afastou. a única modificação o que eu senti, se é que eu estou lembrando. A doutora Ana Paula acompanhou o relator, Exatamente. divergiu tão somente quanto a multa da vice-prefeita. Exatamente. Eu também Então, estou votando com o relator, divergindo tão somente quanto a multa à vice-prefeita, nos termos postos pela doutora Ana Paula. Também a doutora Delícia votou no mesmo sentido, é isso? Eu havia entendido que Vossa Excelência disse que em relação ao prefeito não haveria divergência entre a doutora Ana Paula e o desembargador Lamounier. A divergência da doutora Ana Paula sagrou vencedora por 3 votos. Bom, agora falta eu votar, né? Depois a gente fazer o cálculo. É recurso? Hein? É no caso de desempate, não é isso? Eu acho que não houve empate. Não, eu ainda não votei. O regimento interno, eu vou votar. Isso aí. Nesse caso ele vota, né? Eu voto naturalmente nesse processo aqui e vou votar. Eu também, de todas as vênias da doutora Ana Paula, né, e do relator, eu vou na esteira dos argumentos apresentados do doutor Gabriel, muito bem fundamentado, lembrando decisões do TSE recentes. Eu vou, com todo respeito, acompanhar a divergência do desembargador Lamounier, né? Mantendo o voto do relator nos demais pontos e acompanhando em toto as divergências do desembargador Lamounier. Então, agora vamos ver como vai ficar, né? Agora tem que proclamar os desempates. Parece que em relação ao prefeito, a maioria ficou nos termos do voto do relator nos R$60 mil. Em relação à vice-prefeita, que ficou, na verdade, ficou o empate de 3-3. Não, mas em maioria porque o relator tem outra proposta. Isso que eu digo. Ficou 3 para um lado, 3 para o outro e o relator. Então, o prefeito tem 3 votos. Não, em relação à vice, vai ficar, na verdade, um voto médio, né? Que vai ser também o voto da doutora Ana Paula. Então, porque do prefeito ficou 4-3, 60 mil. Em relação à vice-prefeita, ficou o empate, 3 votos para os 10 mil, 3 votos para os 5 mil, no mínimo legal, e um voto para ficar nos 60 mil também. Então, no voto médio, fica o voto da doutora Ana Paula para os 10 mil, né, da vice-prefeita. Salvo engano, né, apenas para... Fazendo o voto médio, né? Então fica, por maioria, vota pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, não é isso? E também por maioria, fazendo voto médio aí, acompanhando a doutora Ana Paula, não é isso? Por maioria. Parece que tem uma situação que a questão da doutora Ana Paula, com relação à vice-prefeita, houve um empate, né? 10 mil FIRs, mas o doutor Rodrigo manteve a questão solidária, não é isso? Como é que é esse empate 60. com Solidário. Ficaria os 60, né? 60 mil, para dividir entre os dois. E aí empatou, então, a questão da vice-prefeita. Aí houve um empate, 3-3. Na verdade, isso. Parece-me que há unanimidade em relação ao recurso eleitoral de Salomão Barros de Souza e Coligação à Vez do Povo, esse é unanimidade. E em relação ao recurso de Paulo Gomes e Eleni Araújo, seria por maioria, vencidos parcialmente o desembargador Lamounier, o desembargador presidente, eu e o relator. Deu parcial provimento, porque está diminuindo em relação à vice-prefeita, nos termos do voto da doutora Ana Paula, reduzindo para R$10 mil.
O relator, ele refluiu da questão. Parece que não houve Não, empate. parece que não. Aí ficou por voto médio da doutora Ana Paula. É porque ele manteve ali a questão Isto. Vossa Excelência colocou em 5, acompanhei o desembargador Elvésio também. E a doutora Ana Paula, 10 doutora mil. Ana Paula, o FIRS, doutor José Zé Maria e a doutora doutora Delícia para 10 mil. E o relator nos 60. Então, no voto médio, fica nos 10 mil pelo voto médio, né? É porque a questão do... Não, é que assim, num caso que nós temos empate, numa situação dessas, 3 para um patamar, 3 meios e um maior, a gente fica no médio, No né? meio, né? Isso, sim, exatamente. Certo. Exatamente. Sim, exatamente. Perfeito. Exatamente. Nos termos do voto da doutora Ana Paula, que tem sido parcialmente o relator, eu, doutor Lamounier e o... Qual foi a multa para o prefeito? 60. 60. O FIS? Não, 60 mil R$1.000. Isso. R$1.000. Mantida a sentença, né? Aí não tá Essa foi provendo mantida a recurso. sentença aí. Que parece que ficou assim. Reais, arbitramento em reais. A Exatamente. vice. Exatamente. Deu parcial provimento tão somente para diminuir o valor da multa atribuída à vice-prefeita para R$10 mil. Né? A da vice ficou 10 mil. Isso. O provimento é só para esse efeito. É um provimento parcial tão somente para reduzir o valor da multa aplicada à Para vice-prefeita 10 mil. individualmente para R$10 mil. Então, ficou assim, né? Conhecer o recurso, nos termos do voto do relator, para negar provimento e manter a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral. Aqui foi unânime, né? Não houve divergência, acho que todos acompanharam. Concordam? Nessa parte, vou repetir. Manter a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente à ação de investigação judicial eleitoral. Aqui é unanimidade. Aí a juíza doutora Ana Paula divergiu quanto ao valor da condenação da vice-prefeita, reduzindo a multa para 10 mil, é o FIS mesmo. 10 mil FIS. É 10 mil FIS. Dá mais de R$10 mil. Dá mais de 10 mil reais. Então, 10 mil FIS. E o desembargador Lamounier reduziu mais ainda, não foi, desembargador? Para vice-prefeita. Sim, para vice-prefeito o valor mínimo, que é 5 mil. E 300 e... Esse 5 mil ficou dividido para 3, né? Mas tem a questão... A deu empate, não. fixou em R$60 mil. Reais, não é o FIR. É fixação em reais. É porque, em razão, o voto médio é entre o patamar mínimo e o máximo. Reais, né? E ficou, então, a questão dos 10 mil no FIRS para a vice-prefeita. Porque foram 3 votos e 3. 10 Né? mil reais, né? E o doutor Rodrigo, ele colocou Não, pela acho condenação que foi solidária. 3-4, não foi não? Foi só eu, o desembargador Lamounier e o doutor Gabriel que votou de uma forma. Isso, mas 3 também que votaram na outra. E o relator num outro sentido. Então, na verdade, me parece que há um provimento parcial tão somente para reduzir o valor da multa aplicada individualmente à vice-prefeita para o valor de R$10 mil. E é em reais, né? Porque a lei fala em reais mesmo, né? Só um questionamento. Porque aqui a sentença julgou parcialmente procedente o pagamento de R$60 mil aos dois, Paulo e Eleni. No caso da nossa discussão, que vai ser o voto médio, ficaria o prefeito condenado aos 60 integral e a vice-prefeita 10 mil. Ou seja, a gente está
Mas que reformando impede, Parece né? que não há unanimidade para manter. Isso. O recurso tem que ser Eu julgado. está O havendo, recurso eu concordo com o doutor. Nós estamos Está havendo a reformar-se impérios. reformar-se impérios, porque a condenação dos dois inicialmente foi de 60 mil e aqui a gente está discutindo a condenação de 70, porque seria 60 para o prefeito e 10 para vice. Mas era solidária, né? A condenação. É porque a Então, a solidária- solidariedade é de 60 para ambos. Para dois. Não é né? 30, não foi fixado em 30 para cada. Não, exatamente, Foi é fixado em 60 mil. Então Mas não a há discussão que a reformas gente está impérios. tendo aqui, nós estamos elevando o patamar Para o prefeito. dos 60 para o prefeito e 10 para... Isso, mas não está aumentando para o prefeito, está em 60 mil. Então não há reformas impérios para ele. O que há é para ela uma diminuição. É. Então, na verdade, não há reformas impérios. Mas ele- No caso, a reforma impérios seria da condenação da própria chapa, né? Inicialmente por 60 e agora 70 mil. Isso, só que não está mexendo É. propriamente Entendi. nisso, né? Manteve os Exatamente. 60 para um só, então, né? Até porque a condenação é pessoal. Exatamente. Não é da chapa. Por isso que é tão só... me parece que há unanimidade no recurso da outra chapa e há maioria para um provimento parcial tão somente para isso, para reduzir o valor da multa da vice-prefeita para R$10 mil individualmente a ela. Então, não, acho que não há unanimidade para manter a sentença, porque ela não está sendo mantida, ela está sendo reformada parcialmente. Tão somente para reduzir o valor da multa da vice-prefeita para R$10 mil. Nos termos do voto da doutora Ana Paula. Eu vou proclamar o resultado. Então fica assim. Me ajuda aí se alguma divergência. Decide do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, por maioria, dá parcial provimento nos termos do voto divergente da doutora Ana Paula, tão somente para reduzir o valor da multa aplicada à vice-prefeita. Né? A vice-prefeita para R$10 mil. E, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral manejado por Salomão Barros e coligação Agora é a Vez do Povo. Ficou assim. Perfeito. Todos concordam? Porque o Salomão queria a cassação, né, do diploma. Então, vamos passar para o próximo, né? O item 2 da pauta. Recurso eleitoral número 0600-658, dígito 10.2020. Trata-se de propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartazes, faixas, bem particular, propaganda política, propaganda eleitoral de bem público. Aparecida do Rio Negro. Relator, juiz José Maria Lima. Recorrente Suzano Lino Marques. Recorrida Carmelita Lima Tavares. Uma palavra, então. Esse feito foi retirado de julgamento. Sim, senhor presidente. Confere? Tem que ser feita uma retificação no voto e aí, assim que estiver pronto, retorno. Perfeito. Então, a pedido do relator, o item 2 retirado de julgamento. O item 3 é uma prestação de contas anual número 0600-236, dígito 43.2020. A origem Palmas, na relatoria da juíza doutora Delícia Feitosa Sudibrac. Interessado Podemos e outros partidos aí, outras pessoas. Então eu passo a palavra à doutora Delícia Feitosa Sudibrac. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas. É um assunto amplamente debatido na Corte, por isso já disponibilizei o voto, relatório, vou fazer um simples resumo do voto. Trata-se de prestação de contas partidária anual da Direção Estadual Tocantinense do Podemos, referente ao exercício de 2019. Então, considerando que as impropriedades e irregularidades detectadas não causaram prejuízo à regularidade, à transparência e à confiabilidade das contas, impõe-se a aprovação com ressalvas. Diante disso, eu voto pela aprovação das contas com ressalvas,
do órgão de direção estadual do Partido Podemos, referente ao exercício de 2019, nos termos do artigo 46, inciso 2, da Resolução TSE 23.456, de 2017. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Delícia. Em julgamento, o item 3 da pauta. Alguma divergência? Não havendo, então vou proclamar um resultado. Decide o Tribunal Regional Eleitoral pela aprovação das contas, com ressalvas, do órgão de direção estadual do Podemos, POD, referente ao exercício de 2019, nos termos do voto da relatora por unanimidade. Próxima pauta é a pauta administrativa, o item 4, instrução número 0600-937, dígito 33.2022, trata-se de minuta de alteração dos incisos 1 e 3 do artigo 1º da resolução do TRE 524/2022, que dispõe sobre criação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as eleições de 2022. É da minha relatoria. E eu vou aqui resumir, uma vez que o voto já foi disponibilizado. Essa proposta se destina a designar juiz ou juíza de direito como suplente do presidente da comissão, Dr. Marcelo Augusto Ferrari Faccione. Nós não designamos suplente. E o que aconteceu, em resumo, assim, ele adoeceu, vai submeter uma cirurgia, precisa se afastar por motivo de saúde, e, assim, para garantir o bom e regular andamento das atividades da auditoria da votação, eu estou submetendo a deliberação da Corte o nome do juiz de direito, Dr. Luiz Astolfo de Deus Amorim, para atuar como suplente do presidente da comissão e do servidor Clairton Tomasi também, para substituir o servidor Wilson Wolf Costa, suplente da Secretaria de Tecnologia da Informação. Estou votando para aprovação da proposta de resolução que altera a composição da Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica para as eleições gerais de 2022 no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Então está em julgamento este item aí, esse último item 4 da pauta administrativa. Alguma divergência? Não havendo divergência, então decide o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins, por unanimidade, aprovar a resolução número 538, de 23 de agosto de 2022, que altera os incisos 1 e 3 do artigo 1º da resolução do TRE Tocantins 524/2022, que dispõe sobre a criação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as eleições de 2022, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Consulto meus pares se há mais alguma questão a ser tratada nesta sessão. Não havendo, então, mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão de hoje, às 17 horas, dia 23 de 8 de 2022. Bom dia, até logo mais, então. Obrigado.